99% dos devs tem esse problema da ciência da computação e você deve ser um deles. E fica olhando o que você vai ver aqui. Se você acha que você vai sair dessa, não vai sair. Se liga nesse conteúdo aqui, escrito pelo... Quem foi que escreveu isso aqui? Não sei, tá traduzido do russo. Acho que lá no final deve ter o nome do cara. Mas é um conteúdo grande, calma. Lá no final a gente dá os créditos pra ele. Mas é o seguinte, o problema mais difícil da ciência da computação, centralizar as coisas com HTML e CSS. Uma vez teve um cara, ele é muito famoso, eu só não lembro o nome dele, mas é um desses caras que criou o framework, e aí falaram pra ele, cara, vai centralizar uma div. O cara é muito bom, tecnicamente, na parte do back-end. Vai centralizar uma div. Ele não conseguiu centralizar uma div. Então é o seguinte, não se preocupe com o tópico todo em inglês, porque eu vou colocando só os pontos, eu não vou ler todo o artigo com vocês, eu vou colocando só alguns pontos. Então é o seguinte, como civilização, nós aprendemos a centralizar as coisas. Agora, nunca foi tão simples quanto Display Flex, Justify Content Center, vai centralizar as coisas horizontalmente, alinhar as coisas no vertical e horizontal e vertical. Então, com Flex você tem o Align Item Center e o Justify Content Center. Beleza, essa é uma maneira de você centralizar as coisas. Esse post, fique bem ligado, é praticamente um meme do começo ao fim, só pra você não ficar triste, né, com as coisas que vão ser faladas aqui. Então, existe ainda outra maneira que você poderia usar, que é o grid, é Justify Items e Align Items, e aí ele fala, não sei por que mudou de Justify Content para items, mas mudou. E aí ele tá falando, se você quiser lembrar um pouquinho como escola, você pode deduzir os princípios simples, que o X, o alinhamento do X, depende do tamanho do X, mais a largura 1, 2, dividido por 2. Enfim, ele coloca aqui uma coisa, até o ChatGPT entende desse negócio de centralizar as coisas, talvez não da melhor maneira possível, mas ele tá querendo dizer que centralizar as coisas deveria ser uma coisa trivial. Se eu pego aqui a minha mesa, eu quero centralizar as coisas, é uma coisa que às vezes eu tô incomodado com o desbalanceamento, eu vou lá e centralizo. Agora, se a gente começar a olhar as aplicações de diversas empresas famosas, a gente começa a encontrar isso. Olha só, uma data, eu não sei se você consegue ver, que tá menorzinho o espaço aqui em cima e maior aqui embaixo. Já tá ruim. E pelo fundo isso aqui parece ser WhatsApp. Ou então, você vai encontrar isso em algumas aplicações, ou até isso aqui completamente desalinhado. Você teria que imaginar uma linha que vem cortando aqui ao meio, né? Uma linha que vem cortando aqui, esse aqui tá abaixo da linha do centro do meio, tá horrível. Ainda mais se a pessoa, ela quem aí mexe com layouts? Design. Quem é designer? Já escreve aí, designer. O designer tá morrendo com isso nesse momento agora, beleza? A fórmula matemática do plano cartesiano para tentar localizar o centro era aquela fórmula. Maravilha. Você vê que eu parei de estudar na terceira série. Então algumas coisas entre entender e aplicar o conhecimento, ela começa a ficar meio que esquisita. Então na teoria não tem diferença entre teoria e prática, mas na verdade na prática o que aqui vai acontecer? Vamos ver aqui. Questão de fonte é uma das coisas, das coisas que está mais ofendendo é a questão da fonte, porque o alinhamento, olha só, se você olhar aqui, a gente tem um espaço aqui em cima, um espaço aqui embaixo, a fonte bem alinhadinha ali, teoricamente. Mas a Microsoft não consegue entender isso. Olha esse espaço aqui em cima, olha esse espaço embaixo. Olha aqui, fora de espaço de novo. Olha esse daqui, cara. O ícone um pouco mais pra cima, esse daqui eu acho que é o que tá certo, esse daqui eu acho que é o que tá errado, não sei. E aí ele vai mostrando, olha só, meu Deus, não tem alinhamento aqui. O GitHub não consegue entender isso. Cara, eu juro, eu não sei se o cara tava fazendo de meme esse post, se ele desalinhou de verdade. Mas comecem a observar daqui pra frente, pessoal. Se vocês estão começando a entrar na área, comecem a observar se as coisas estão fora de lugar desse jeito que ele tá dizendo. A Valve não consegue colocar, o Slack não consegue fazer do jeito certo, o Telegram não consegue definitivamente fazer também, o Google Maps também não consegue, a gente consegue ver que tá desalinhado. Então, honestamente, eu poderia mostrar um monte de desalinhamentos, botões desalinhados, por exemplo, mas aqui tá alguns deles para você poder observar. E isso, se você já tá um tempo na área e tendo que trabalhar com designer e colocar em CSS, pessoal, isso aqui é angustiante, porque, cara, 99% dos devs vão sofrer com isso daqui, cara. Eu já sofri muito com isso aqui, e vez ou outra que eu vou ter que fazer uma outra coisa, eu falo, cara, não é possível, por que não tá alinhando o texto, o botão, o que tá acontecendo aí, tem que ficar observando. E nem sempre deve, Bonato, como foi dito no começo aqui, o Display Flex resolve, nem sempre o grid tá resolvendo. Às vezes vem outras questões, como altura de linha, por exemplo, não sei se você sabe disso, às vezes um line height atrapalha tudo que você tá fazendo, às vezes você tem que colocar um vertical align, porque não tem outra forma de fazer. Então assim, existem mais de 5 maneiras de você alinhar divs ou conteúdos, né? Vou falar conteúdos. Existem mais de 5 maneiras de você alinhar conteúdos com CSS. E não é só o Display Flex, nem o grid, nem o margin alto, nem o vertical align, existe essas maneiras, beleza? Então o line height, ele tá
até, eu não imaginaria que ele ia prever isso daqui, mas ele já tá prevendo aqui. O line height, ele às vezes não é o suficiente, que o problema também pode ser outro, que ele tá dizendo aqui. Line height é complicado, existe um artigo canônico, ou seja, um artigo oficial falando sobre as métricas de fonte, line height e vertical align, que eu tava dizendo um pouquinho agora. E então, ele tá dizendo algumas dessas informações aqui pra gente, beleza? E essa setinha andando aqui, o que é isso? Eu não sei o que é essa setinha andando aqui não, mas tô achando engraçado. Então ó, isso é como aparece na prática no Slack. Olha só, completamente desalinhado. O Notion, cara, eu juro pra vocês, eu nunca vi tão desalinhamento assim. Eu não sei se é zoeira, tá? No YouTube, cara, olha isso aqui. Tá muito desalinhado. Aqui, nossa, olha isso aqui, cara. Esse vem pra baixo, esse vem pra cima. Muitos tentaram aqui, tal. Não muitos tiveram sucesso. Esse aqui tá ok. Aí aqui cagou, porque daí 1, 2, 3, aí já tirou o alinhamento. Então CSS pode entrar no caminho, diferentes tipos de controle que você vai poder fazer, enfim. Não se preocupe com essa parte aqui, é só observe comigo. Questão de ícones é outro carinha que também, quando você está fazendo as coisas, não é simples de se entender. Às vezes ele está dentro de um SVG, às vezes o SVG não está com o alinhamento correto, ele está maior, está diferente os tamanhos quando você vai exportar, e aí acaba saindo isso daqui, ó. Você tem um ícone aqui e outro, e esse aqui que está completamente desproporcional. E você precisa observar muito bem, até o Twitter não conseguiu chegar nesse local. A gente tem do iOS, mostrando aqui também, Mozilla, YouTube, etc. Bom, vamos passar um pouquinho mais aqui, porque tá bem divertido de ver, mas deixa eu ver se ele vai falar de alguma outra questão. Ó, Vertical Align é uma coisa que eu já falei pra vocês, depois deem uma pesquisada, porque o Vertical Align, ele vai mudar, tem Baseline, tem Middle, enfim, Top, Bottom, e isso muda dependendo do que você tá precisando fazer. Os ícones de fonte, né? Então, o ícones você pode, como eu falei, usar o SVG, você pode usar a fonte que transforma, vai ser um modelo de fonte transformado para ícones, o qual eu gosto muito, eu acho bem legal, mas ele mostra muita inconsistência aqui em relação a isso também. Cara, isso daqui, olha que angustiante isso daqui, esse botãozinho, tem um espaço aqui, aqui e aqui tá maior, né? Eu acho que você consegue perceber. Não, isso daqui não pode ser. Isso aqui é bem ruim. Eu não sei como que vocês se sentem em relação a isso. Eu me sinto angustiado. Beleza, vamos passar mais. Aí você tem alinhamento horizontal. Então, alinhamento você vai ter vertical e horizontal, para você sempre imaginar. E também vai depender do que você tá trabalhando para você observar bem. Aqui ele tá iniciando o alinhamento deveria ser aqui, por causa dessas proporções de fora, né, que a gente tá trabalhando aqui. Aí chega aqui, ele sai do alinhamento. Ele começa um outro alinhamento que seria dessa caixa aqui. Aí chega aqui, tem outra caixa, ele vem alinhando pra cá. Aí depois ele vem pra cá, enfim. Mais uma vez, eu acho que é só uma maneira engraçada de se mostrar esses pequenos desafios de todo dev front-end específico, né? E back-end nem se fala, back-end não vai conseguir nem entender o que tá acontecendo aqui. Bom, what can be done, designers? Então, qual que é o problema? Designers, o que a gente pode fazer? O problema pode ser, olha só, aqui olha como que está sendo feita essa fonte, o espaço que tem aqui, e olha essa daqui, isso daqui é chamado de baseline, tá? Quando você está alinhando as coisas aqui pela base, é baseline, pela base da fonte, e aqui seria uma caixinha sendo alinhada através da caixa. Então são duas coisas diferentes que está acontecendo aqui. Aqui, a caixa está de uma forma, mas existe um line height aqui, aumentando essa caixa. Eu sei isso olhando aqui, eu sei isso porque do CSS eu conheço, então o que eu quero dizer para vocês é, não é tão simples quanto parece, porque você precisa observar muitas coisas quando começa a bugar a sua cabeça. Onde que tá o alinhamento? Tá no baseline, tá na caixa, tá no... eu preciso entender onde é que tá isso daqui, é line height que tá atrapalhando? E aí você vai ver que se tá alinhado no baseline, esse cara, olha só, ele sai da linha aqui. Você fala, na caixa, nessa caixa, não tá alinhado. Aqui ele tá mostrando ainda mais coisas. Dependendo das fontes que você tá utilizando, ela tem diferenças de alinhamento das fontes. Então, por isso, dá trabalho da gente ficar alinhando as coisas. Beleza? Aqui ele vai estar falando um pouquinho mais de coisa. Vou deixar o artigo pra você ler depois. O que mais que eu poderia só pontuar aqui? Deixa eu ver aqui. Cara, ele vai só comentar um pouquinho mais sobre essa questão de fontes, como que a gente poderia estar observando, o que a gente poderia estar fazendo como devs, porque primeiro ele fala uma dica para os designers, tipo, como que os designers deveriam estar olhando para desenvolver o design, e depois devs, o que vocês poderiam estar fazendo também para melhorar isso daqui. Acho que vale a pena a gente dar uma estudadinha, apesar do meme, eu acho que a informação tá bem legal. E é isso. E aí ele tá falando o que pode ser feito também em relação aos ícones das fontes. Pare de usar ícones para as fontes de ícones. Para. Então ele faz um meme, esse daqui é muito bom. Você tá com pressa? Não. Então você não vai usar ícones, fontes de ícones em 2024. Tá bom, você tá com pressa? Então quem é você? Você é um designer? Não deveria usar. Você é programador? Beleza. Você tá limitado às tecnologias de terminal dos anos 70? Não.
Não, então você não vai usar. Ah, tô limitado. Então que ano que é? 1980 mais? Você é maior dos anos 80? Você nasceu antes ou depois? Cara, se você nasceu nos anos 70, sério mesmo, não vai usar a fonte. Você nasceu depois dos anos 80? Seu nome é Jeff? My name is Jeff. Sim. Então qual que é o seu problema, Jeff? Você não vai usar. Em outras palavras, não usa fontes de ícones. Cara, eu gosto, cara, de usar os ícones nas fontes. Eu acho muito bom, ajuda muito. É sempre esse primeiro passo aqui, ó. Você tá com pressa. Mas eu confesso pra vocês, todas as vezes que a gente vai usar um pacote de ícones diferente, e aqui na Rocket, toda vez que a gente faz um layout novo, a gente tá experimentando outros pacotes de ícones, toda vez é um desafio danado pra tentar descobrir como alinhar as coisas ali. Pelo menos eu tô dizendo a minha experiência de construir as NLWs que a gente faz pra vocês. Pra mim é muito sofrido. Toda vez eu tenho que analisar tudo no detalhe pra entender. Cara, meu Deus do céu, tá acima, tá abaixo, o que eu alinho aqui, o que eu não alinho. E aí ele tá dizendo, é só não usar essa parada. Mas não é tão simples assim. Mas vamos lá, continuando. Aqui ele tá mostrando mais uma coisa que poderia dar um probleminha quando você deixa um ícone dessa forma ou dessa forma. Isso acontece muito nos SVGs, dependendo do que você tá fazendo. Aí ele tá falando que o ideal seria o ícone vir já com um espaçamento ali e tudo mais. E eu acho que a maioria dos ícones de fonte vem já dessa forma. Mas beleza. E aí ele vai continuar um pouquinho mais, aí pra terminar ele deixa essa imagem do carregamento todo errado. Ah, esse aqui é o nome dele, Nick. Então, valeu Nick pelo post, eu achei fantástico, um meme maravilhoso. E eu tô falando pra vocês, 99% dos devs vão ter problema com isso. Mais cedo ou mais tarde, escreve suas experiências aí nos comentários. Te vejo na próxima. Tchau, Jeff. My name is Jeff.